Nossa reportagem convidou uma professora para falar sobre a principal questão da prova deste domingo. Dicas para a prova do Enem neste domingo em todo o Brasil. Eu convidei aqui a professora Zildete Lopes de Souza, professora de português do Instituto Federal, para passar algumas dicas, para passar algumas informações, principalmente no que diz respeito à redação, que é nessa primeira etapa, nesse primeiro dia da prova do Enem, é a questão que preocupa mais aos candidatos. Olha, eu falo que o aluno nesse momento não é um momento de o aluno ficar tentando adivinhar tema, né? Eu nunca acertei um tema que eu já chutei, porque é sempre algo assim inesperado. E a gente sempre costuma pensar que vai ser algo que está sendo debatido no momento e não é. O ano passado, por exemplo, caiu um tema que eu, por exemplo, não estava pensando, que era com relação à cultura, que era com relação ao cinema. Então eu não falo para o meu aluno que ele deva ficar se preocupado, tentar adivinhar qual o possível tema. Ele tem que ter em mente que a redação do Enem, o tema normalmente, né? O que a gente vem acompanhando de todos esses anos que tem a redação do Enem, ele vai abordar uma questão de ordem social, de alcance social. O que eu falo para o meu aluno é ele pensar em argumentos que se encaixem em qualquer tema dessa natureza. Ele pensar assim, quais são as causas desse problema? Então o tema é um problema. Quais são as origens, quais são as causas desse problema? A partir do momento que ele identifica duas causas para o problema posto pelo tema ali, ele consegue encontrar os dois argumentos, ele consegue pensar no desenvolvimento do texto. Então, se a gente pega o tema do ano passado, que foi a falta de acesso ao cinema, não sei se foi bem essas palavras ali no tema, que eu já me esqueci, mas ele vai pensar assim, esse é um problema de ordem social. Quem mais sofre com esse problema? A gente vai perceber que é um problema que quem mais sofre é a população de baixa renda. Quais são as causas desse problema? A gente vai ver que quando é um problema de ordem social, é dever do poder público zelar por isso. E o poder público, ele falha nessas questões. Então, quando você usa como argumento a negligência, a ineficiência do poder público, do governo, você tem um argumento que se encaixa em qualquer tema. Se fosse um problema como um tema relacionado à moradia, o governo é negligente com relação a isso. Se fosse um problema relacionado a emprego, se fosse um problema relacionado à saúde, à educação. Então, quando você pensa nesse argumento que você usa, que é a ineficiência do governo, a negligência do governo com essas questões sociais, você já tem um argumento que você tem que pensar de que forma que essa negligência, com essa ineficiência do governo, ele interfere nesse problema, ou ele agrava esse problema que está sendo colocado pelo tema ali. Outro argumento que eu acho que se encaixa em qualquer tema, né, que o aluno aí vai depender muito do tema, é o aluno pensar também na lacuna educacional. A nossa educação, ela precisa ser melhorada. E às vezes, quando é um tema, por exemplo, que aborda a questão do racismo, a escola ela é falha também, porque falta muitas vezes, é lógico que a escola tenta trabalhar a conscientização do respeito com a diversidade, tem buscado isso, mas ainda precisamos mais medidas, mais ações que de certa forma debatam e combatam essas questões. Então, um outro argumento que você poderia abordar seria uma lacuna educacional, ou porque não capacita aquela pessoa para enfrentar aquele problema, ou porque não conscientiza as pessoas para que se combata aquele problema. Então, assim, eu falo que nesse momento, ao invés do candidato ficar tentando adivinhar qual que é o tema vai ser esse, eu penso que ele tem que buscar estratégias de temas, de argumentos que se encaixem em qualquer tema, porque às vezes quando o candidato ele fica preocupado, vai ser esse tema, deposita todas as suas fichas naquele tema, né? Acha que vai ser aquele tema, quando ele chega lá, que o tema não é aquele que ele se preparou, ele fica um pouco emocionalmente abalado. Então, não aconselho que ele fique tentando adivinhar o tema, mas que ele comece a buscar argumentos que se encaixem em qualquer tema, é o que a gente chama de argumento coringa, né? Nesse momento eu sugiro isso. Eu acho que o candidato que está preocupado com a redação, porque a grande preocupação desse primeiro dia de prova é a redação, ele já estudou vários temas, ele já fez redação de vários temas. Nesse momento agora ele tenta pensar numa estratégia de argumentos que se encaixem em qualquer tema, pensar que o tema da redação é um problema, e normalmente um problema de ordem social,
E quais são as causas? 2 causas para esse problema. Essa é a minha dica aqui para a redação amanhã, para os alunos, tá? Ok. Professora Zildete, conversamos hoje com a professora Zildete Lopes de Souza, professora de português, que deu uma dica aí em relação à prova do Enem, principalmente no que diz respeito à redação. Nós desejamos aos candidatos, né, muita sorte, mas é claro, essa sorte vem um resultado de muita dedicação, de estudo, de empenho, de que foi feito durante todo esse período. A prova será neste domingo, cuidado para não chegar atrasado, para não perder essa oportunidade e realmente muito sucesso. Neste ano, além do documento oficial de identificação com foto e da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, itens obrigatórios também nos exames anteriores, a máscara passa a integrar essa lista. Os participantes sem a proteção não poderão ingressar no local de prova. Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem também pelo menos uma máscara extra para trocar durante o exame. Haverá nos locais de prova álcool em gel para que os estudantes higienizem as mãos, mas é permitido levar o próprio produto. Como se trata de uma prova longa, também é recomendado que os participantes levem lanche e água ou outras bebidas.